Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o nosso 9º encontro dessa série do Bíblia Fácil, as Cartas de Amor. Nós estamos estudando cada um dos trechos ali das 3 cartas de João à igreja cristã, aquelas três cartas que certamente podem receber essa denominação de cartas de amor, porque tem o amor de Deus ali em todos os momentos. E você tem me acompanhado aí nessa jornada, já estamos no 9º encontro, como eu falei, mas se você por acaso entrou agora a primeira vez em contato com a Novo Tempo, ou está nos assistindo pela primeira vez pelo canal do YouTube, eu quero dizer que aí no canal do YouTube tem toda a nossa temporada, os episódios anteriores, para você assistir e compartilhar, né? Se você gostou de um episódio, clica aí copia o link, coloca lá no grupo de WhatsApp da tua família, para que todos possam desfrutar desse conteúdo bíblico. Se você também quer assistir em outro lugar, tem no ntplay.com/bibliafácil. ntplay.com/bibliafácil. Lá tem uma área só do Bíblia Fácil, que tem todos os nossos episódios anteriores para você assistir, para você compartilhar, para você crescer espiritualmente. Falando em crescimento espiritual, eu quero te oferecer um presente. É esse aqui, o Guia de Estudos Jesus, Restaurador da Vida. Nesse Guia de Estudos, você vai encontrar 20 temas para que você possa conhecer cada vez mais as doutrinas bíblicas. Doutrinas são ensinos que estão ali registrados nas páginas sagradas da Palavra de Deus. Por isso, você pode pedir esse guia de estudos e vai receber na sua casa de graça. Isso mesmo, nós vamos enviar para a sua casa. Você não vai pagar taxa de postagem, você não vai pagar nenhum tipo de valor para receber esse material. É presente da Novo Tempo para você. Você só precisa pedir. Você pode pedir pelo número 0 operadora 12 2127 3121. Nesse número, que funciona no horário comercial, você conversa com a nossa equipe de atendimento, faz o seu cadastro e em alguns dias o guia de estudos chega na sua casa sem custo algum. Ou você pode entrar agora no biblia.com.br. Nesse site você vai encontrar a imagem de todos os estudos bíblicos que a Novo Tempo oferece. Se você quiser esse, você escolhe lá, clica nele, aí abre o formulário, você preenche, envia para nós. E é só aguardar, porque em alguns dias vai chegar pelo correio para você esse presente. Você também pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, é esse que aparece aqui na tela. Escreve, quero o estudo bíblico Jesus, Restaurador da Vida. Você vai receber de volta uma resposta com um link, aí você clica nele, preenche o seu cadastro e aguarda, porque o nosso presente vai chegar para você em alguns dias. Eu quero conversar com você hoje sobre um trecho das cartas de João, dessas cartas de amor, que vai esclarecer muitos assuntos espirituais para nós e que também vai chamar a nossa atenção, vai talvez nos repreender, vai fazer a gente pensar em algumas condutas erradas que muitas vezes nós temos e vai inclusive nos ajudar a consertar a nossa rota. Eu acho que essa é um bom termo, consertar a nossa rota, porque é para isso que a Bíblia serve, não é? Quando João fala de amor, quando João fala nas suas cartas de amor, sobre o amor de Jesus, sobre Jesus repreendendo, sobre Jesus corrigindo, tudo isso é amor. É porque às vezes a gente tem uma falsa impressão de que o amor não repreende, o amor não corrige, o amor não diz que está errado. Mas é exatamente o contrário, você sabia? Quem ama, corrige. Quem ama, cuida. Quem ama, olha nos olhos do objeto amado e diz, você está errado. Porque quem ama se preocupa com a vida do outro, se preocupa com o caminho que o outro está trilhando e quer ver o outro trilhando o caminho correto. Quem ama, corrige.
E é por isso que o apóstolo João vai nos ajudar a corrigir algumas coisas na nossa vida hoje. Mas antes de começarmos a estudar, eu quero convidar você a fazer uma oração para que a gente possa pedir o auxílio do Espírito Santo para o nosso estudo. Vamos orar? Senhor, nós vamos abrir a Tua palavra mais uma vez e pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos guie, que ilumine a nossa mente para que possamos entender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Você tem sua Bíblia aí? Mais uma vez eu te convido, pega a tua Bíblia, pega uma caneta, um bloquinho de papel, ou então pega uma caneta aí para você ir marcando na sua Bíblia algumas coisas importantes. Nós vamos ler o trecho que está em 1 João, primeira carta de João, no capítulo 3, e nós vamos ler o trecho que começa no versículo 1 e termina no versículo 10. Você pode me acompanhar na leitura? Eu vou ler aos poucos, tá? Nós vamos ler o versículo 1 e 2, depois a gente medita e vê o que significa e a gente vai voltando para a leitura. Portanto, não fecha a tua Bíblia, deixa a tua Bíblia aberta aí, porque a gente vai voltar para ela várias vezes. Muito bem. 1 João capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. O apóstolo começa esse trecho da Bíblia, da sua carta, falando sobre Pai, chamando Deus de Pai. Essa é uma nomenclatura muito comum nos escritos de João e nos evangelhos como um todo, né? Na Bíblia como um todo. Essa linguagem paternal, ela fala muito a respeito de Deus. Aliás, Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. Lembra da oração do Pai Nosso? Está lá em Mateus capítulo 6. Jesus fala, Pai Nosso que estás nos céus. Essa palavra Pai, ela nos aproxima de Deus. Nos aproxima de Deus. E quando João nos incentiva a chamar Deus de Pai, ele está seguindo um conselho que é do próprio Cristo, que é de chamar a Deus de Pai. E Jesus chama Deus de Pai Nosso. Ele não fala meu Pai, ele fala Pai Nosso. E é muito significativo isso, porque se o Pai é nosso, indica que todos nós somos irmãos. Aquelas pessoas que se submetem à paternidade de Deus devem viver numa irmandade, sabe? Não numa briga, não numa disputa um com o outro, mas numa irmandade. Porque se o Pai é único, os filhos devem se submeter à vontade do Pai e tratar os outros como irmãos. Essa é uma deficiência que nós temos enquanto cristãos. Nós muitas vezes estamos competindo uns com os outros, nos comparando uns com os outros e esquecemos que devemos viver numa comunidade, num clima fraternal, num clima de irmandade. E a ausência desse clima faz com que a gente acabe vendo o outro como um adversário, um competidor, e não como alguém que pode cooperar conosco e com quem nós podemos cooperar. A Bíblia uma palavra que poderia resumir de maneira mais fiel aquilo que a Bíblia espera de nós enquanto filhos de Deus, é cooperação. Eu ajudo você, você me ajuda, você ajuda quem está do seu lado, a pessoa te ajuda, e nesse clima de cooperação, a gente vai avançando rumo à vontade de Deus para a nossa vida. Quando João está falando aqui sobre Deus como Pai, ele está nos ajudando a entender que esse Pai, ele quer colocar em nós o seu amor. E é por isso que
o texto começa, o capítulo 3, versículo 1, começa dizendo: veja como é grande o amor do Pai. A palavra amor aqui é a palavra ágape. E nos escritos de João, existem mais ou menos 18 vezes a palavra ágape e 32 vezes o verbo agapau, que é amar, ou seja, o amor enquanto substantivo e o amar enquanto verbo. Então, são aí pelo menos 50 vezes que João usa essa palavra ou a derivação dela, ágape, para se referir ao amor de Jesus. E eu já falei para você em alguns episódios anteriores que esse é o tipo de amor que Deus espera de nós. Que nós amemos os outros com um amor semelhante ao que Deus dispensa para nós, o amor ágape. João é fascinado pelo amor de Cristo, fascinado pelo amor ágape, e ele vive esse amor ágape, viveu esse amor ágape e aconselha aqueles que leem as suas cartas a viverem esse amor ágape. Ele sabe que o amor de Jesus e o amor por Jesus são os motivadores reais da vida cristã. Se você não ama a Jesus e não sabe que é amado por Jesus, a motivação para que você continue sendo cristão talvez não chegue. Vamos continuar a leitura do texto? Nós lemos até o versículo 2, agora o versículo 3. Estamos no capítulo 3 de 1 João. E o texto diz assim: todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, a partir desse trecho aqui, João vai começar a falar quais são as demonstrações de amor de Deus. E depois ele vai começar a falar quais são as reações que nós, seres humanos, temos a esse amor de Deus. E o primeiro ponto que ele já apresenta como uma demonstração do amor de Deus está ali no começo, né? Porque ele diz que nós vemos como é grande o amor do Pai ao sermos chamados filhos de Deus. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas o fato de nós sermos chamados filhos já é algo impressionante. Nós somos rebeldes contra Deus. Desde o Éden, o ser humano se rebelou contra Deus. E Deus poderia muito bem ter desprezado completamente os seres humanos. Ele poderia ter destruído os seres humanos. Se ele quisesse, ele poderia ter destruído e recriado outra humanidade. Mas ele não fez isso. O que Deus fez foi trabalhar para nos redimir e trazer de volta todos os rebeldes que quisessem se tornar filhos de Deus. Sabe, nós fomos conduzidos à família divina. Isso deveria ser um motivo de muita alegria para nós. Porque ser conduzido para a família divina significa que Deus nos colocou de volta naquele lugar que nós escolhemos sair. E é por isso que ele não traz ninguém à força, obrigado. Ninguém será filho de Deus por obrigação. Todos serão filhos de Deus por escolha. Sabe? Mas vamos continuar a leitura. Versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está pecado. Ou melhor, todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Eu vou ler de novo esse trecho para a gente entender bem claramente. O versículo 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Ou seja, se você permanece em Cristo, não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Você consegue entender aqui uma evidência de você ser de Jesus ou não ser de Jesus? Uma evidência de você ser um filho de Deus ou um filho do diabo?
porque você vai ver mais na frente aqui que há essa denominação. O apóstolo João, com todo o seu amor, ele fala que existem filhos de Deus e filhos do diabo. E uma das evidências de ser filho de Deus, nós lemos aqui, é que o verdadeiro filho de Deus não está no pecado. O que é estar no pecado? Essa é uma expressão de permanência. Não é que os filhos de Deus não pequem, não é isso. Todos nós, em algum momento ou outro, cometemos pecados, seja por pensamento, seja com as nossas ações, seja com aquilo que a gente fala, com as nossas intenções. Mas o pecado na vida de um filho de Deus é um acidente. Você entende isso? Um acidente. Não é programado. Por isso que a expressão de João aqui é: aquele que permanece nele não está no pecado. Ou seja, o pecado não é uma situação permanente. Agora, do mesmo jeito, ele diz que é todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Porque quem vê a Jesus através da palavra, quem conhece a Jesus através de um relacionamento íntimo, não está no pecado, não vive pecando. O pecado é um acidente. Vamos continuar a nossa leitura? Se você puder, está com a Bíblia aberta ainda, 1 João 3, a partir do versículo 7, diz assim: Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, Cristo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. E agora preste atenção como João vai ser duro. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama o seu irmão. Existe aqui uma clara distinção entre aquele que pratica o pecado de maneira intencional e aquele que peca por acidente, aquele que peca sem planejar, aquele que peca, mas logo se arrepende porque não planejou o pecado. Uma das marcas dos filhos de Deus é que esse grupo de pessoas, as pessoas desse grupo não gostam de pecar. Não defendem o pecado. E eu gosto desse trecho de João, porque, como a gente já viu várias vezes, João fala muito do amor de Deus. Mas ao mesmo tempo que João fala muito do amor de Deus, ele fala muito do pecado. Ele demonstra para a gente que o amor de Deus e a condenação ao pecado não são coisas separadas. Infelizmente, a gente ouve muito por aí, até de pessoas que se dizem cristãs, frases como: não repreenda o pecador, apenas ame. Ou não fale de pecado, apenas fale do amor de Deus. Como se uma coisa excluísse a outra. Aí a gente vai para a carta de João, e João, o discípulo do amor, o discípulo amado, aquele que fala muito de amor, fala muito de pecado. Sabe por quê? Porque quem ama de verdade a Deus e ao próximo não suporta aquilo que destrói a imagem de Deus no ser humano, o pecado. Quem ama de verdade a Deus não consegue olhar para o pecado e ficar passivo. Quem ama de verdade a Deus reage diante do pecado, seja em si ou no outro, porque ama a Deus. E aí, João, de maneira muito dura, diz que aqueles que gostam do pecado não são filhos de Deus, são filhos do diabo. Se eu falasse isso, eu acho que seria muito natural você rejeitar, todas as pessoas rejeitarem. Mas quem está falando isso é um profeta de Deus, o apóstolo João.
E Ele está nos alertando. Se a gente quer ser filho de Deus, a gente precisa ficar com a obediência a Deus, se afastar do pecado, rejeitar o pecado, negar o pecado. Mas se nós abraçamos o pecado, nós rejeitamos a filiação divina e nos tornamos filhos do diabo. Essa atitude de João de fazer essa separação entre filhos de Deus e filhos do diabo não foi uma ideia sua. Como nós já vimos em todos os episódios anteriores, aquilo que João escreve nas suas 3 cartas tem uma relação muito íntima com o que ele registrou a respeito de Cristo no seu Evangelho. Não é? Quando João fala, por exemplo, dos filhos de Deus e dos filhos do diabo, lá na sua carta, na sua primeira carta, ali no capítulo 3, ele está apenas reproduzindo o que o próprio Jesus falou sobre filhos de Deus e filhos do diabo. Você quer ver isso? Então, abre tua Bíblia lá em João, no capítulo 8. João, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 31. Jesus está conversando aqui com um grupo de judeus e ele fala algumas coisas interessantes a respeito dessa questão do pecado, da filiação a Deus ou da filiação ao diabo. O que Jesus falou é muito importante, muito interessante e dá lastro para o que João falou. Porque, como eu disse para você, se é um ser humano que está fazendo essa classificação entre filhos de Deus e filhos do diabo, a gente pode questionar, a gente pode não concordar, mas quando é o próprio Deus, aí a gente precisa aceitar, não é? Eu quero ler com você o que está escrito aqui em João capítulo 8, a partir do versículo 31. Nós vamos ler e vamos conversando sobre os assuntos contidos aqui. Eu vou fazer uma proposta para você. Vamos ler do 31 até o 44. Vamos ler todo esse trecho e depois a gente vai pensando algumas coisas importantes aqui. Versículo 31 diz: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Os escravos não têm lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Versículo 37. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. E aqui Jesus já começa a dar um sinal dessa separação de filiação entre o filho de Deus e os filhos do diabo. Abraão é nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: Se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão faz ou fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse Jesus: Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim para mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linhagem não é clara para vocês, Jesus responde. Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Aí o versículo 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele.
Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Que trecho de Jesus, não é? Por que Jesus foi tão duro com essas pessoas? Porque essas pessoas estavam enganadas a respeito da sua filiação. Elas pensavam que eram filhas de Deus, mas na verdade eram filhas do diabo. Vamos tentar entender o que está envolvido aqui nesse momento. Jesus estava fazendo aqui um contraste, inicialmente, entre o escravo e o filho. E ele começa falando aqui sobre escravidão do pecado. O que é a escravidão do pecado? Escravidão do pecado é quando alguém está tão afundado nas práticas pecaminosas que não consegue se livrar delas. E há pelo menos duas formas de encarar isso. Algumas pessoas encaram esse aprofundar-se no pecado como uma coisa natural. Dizem, não, essa é a minha vontade, esse é o meu desejo, essa é a minha tendência, é disso que eu gosto, então eu vou ficar aqui e eu nem acho que é mais pecado porque Deus me entende. Essa é uma atitude, essa é a atitude de rebeldia. A outra atitude diante desse fato de estar afundado no pecado é a insatisfação. Algumas pessoas estão insatisfeitas com a sua situação e querem sair, mas às vezes não sabem como. A melhor situação é essa da insatisfação. Porque se alguém está afundado no pecado, essa pessoa precisa estar reagindo, ou pelo menos tentando reagir. Essa pessoa precisa estar tentando sair dali, levantando a mão, esticando a mão para Jesus e dizendo, Senhor, me tira daqui, eu quero sair. Só que aqui tem uma questão muito importante que algumas pessoas não querem simplesmente sair do pecado. E quando uma pessoa não quer sair do pecado, Deus não tira ela de lá à força. Jesus convida as pessoas para saírem do pecado, mas elas saem se elas quiserem. Então, o escravo é aquele que permanece no pecado. Como diz o texto bíblico aqui, aquele que vive pecando. Essa é uma ideia que eu já expliquei para você, mas eu preciso explicar de novo. Quem vive pecando é aquele que gosta do pecado, é aquele que planeja o pecado, é aquele que não quer sair. É diferente do pecado que acontece por acidente na vida das pessoas, que é a forma como o cristão se relaciona com o pecado. Foi um acidente. Eu não queria. Estou arrependido e abandonei. É assim que funciona. Em contraste com o escravo, sabe quem é que está? O filho. Sabe quem é que consegue escapar das garras do pecado? Aquele que entendeu que precisa ser filho. Jesus deixa bem claro aqui que o filho pertence a ele. Pertence a Jesus. E aí tem um contraste muito bonito aqui que precisa ficar claro. O escravo pertence ao pecado. O escravo do pecado pertence ao pecado. E o Filho de Deus pertence a Deus. E, portanto, não pertence ao pecado. Essas coisas são autoexcludentes. Se você vive pecando, você não é de Deus. E se você é de Deus, você não vive pecando. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Se você vive pecando, não pode afirmar que é filho de Deus. Não pode. Porque o filho gosta de fazer aquilo que o pai pede. E por isso que Jesus diz que o filho pertence a ela, a essa família, que representa aqui na linguagem de Jesus a família de Deus para sempre. E aí ele diz, se o filho libertar vocês, o filho de Deus, realmente vocês serão livres. Só que Jesus, ele não para por aí. Ele deixa um pouco para trás esse contraste entre o escravo e o filho, o escravo do pecado e o filho de Deus, e ele passa a fazer outro
outra comparação aqui. Ele começa a falar dos filhos de Deus e filhos do diabo. Por que ele faz isso? Porque os judeus que estavam conversando com ele estavam insistindo que eram filhos de Abraão, insistindo que eram filhos de Deus, enquanto estavam planejando um assassinato. Você consegue imaginar essa situação? Essas pessoas planejando o assassinato de Jesus, desejando o assassinato de Jesus, enquanto diziam que eram filhos de Deus. Essa situação era muito incômoda para Jesus e ele precisava denunciar essa situação por amor àquelas pessoas, para ver se elas acordavam e mudavam de vida. Mas hoje tem gente vivendo numa situação semelhante. Gente que insiste que é filho de Deus, enquanto planeja o pecado. Amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Todos querem ser filhos de Deus, não é? Se você for num ambiente e perguntar ali quem é filho de Deus, a maioria das pessoas, pelo menos aqui no Brasil, vai dizer: eu quero ser filho de Deus, quero ser filha de Deus. Só que a filiação a Deus não é algo que vem do que você fala. É algo que procede do que você vive. Vou repetir para você. A filiação a Deus não deriva de algo que você fala. Deriva de algo que você vive. Se você fica só falando que é filho de Deus, mas não vive essa filiação, não vive como o pai, não imita o pai, então não tem filiação, você não é filho de Deus. E o que estava acontecendo com esse povo aqui é que eles insistiam que eram filhos de Deus. Se você olhar, por exemplo, aqui no versículo 39, eles dizem: Abraão é o nosso pai. E Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão faz ou fez. Ou seja, Jesus está deixando bem claro que o filho tem como característica imitar ao pai. Se você não imita o seu pai, ou se as ações que você pratica na vida não são ações que o pai praticaria, então você não é filho. Você entende isso? Se as coisas que você faz no seu dia a dia não são coisas que Deus faria, então você não é filho. Amigo, Jesus está sendo muito enfático aqui, eu concordo. Mas todas as vezes que Jesus coloca o dedo na nossa ferida, é porque Ele quer curar aquela ferida. Todas as vezes que Jesus coloca o dedo na nossa ferida e talvez fere um pouco mais, é para curar. E Ele continua aqui falando com os judeus, e os judeus chegam um momento que percebem que Jesus está dizendo que eles não são filhos de Abraão e nem de Deus. E aí eles protestam dizendo, no versículo 41, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Só que eles estavam enganados. E Jesus diz isso. No versículo 42, Jesus fala: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Você consegue perceber um sinal da filiação a Deus aqui? Jesus falou: se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam. Amar a Deus é sinal de que você é filho dele. Amar a Jesus é sinal de que você é filho de Deus. E o que é amar a Jesus? Novamente eu te digo, amar a Jesus não é falar que você ama Jesus. Você pode até falar, não tem problema. Mas você precisa demonstrar isso. E Jesus falou lá em João 14,15, se vocês me amam, vocês guardarão os meus mandamentos. A obediência ao Pai é um sinal de que você o ama. E a obediência a Cristo é um sinal de que você ama a Deus. Se você desobedece a Deus, você não ama a Cristo. Se você desobedece a Cristo, você não ama a Deus. E aí, para arrematar o seu argumento, Jesus faz essa comparação dura.
Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Você já pensou, já imaginou Jesus falando isso para alguém? Vocês são filhos do diabo. E por que esse povo aqui era filho do diabo? Porque eles estavam agindo como o diabo age, planejando assassinato. Jesus até fala, ele é assassino desde o começo, homicida desde o começo. Então, se aquelas pessoas estavam planejando o assassinato de Jesus, estavam planejando o pecado, elas não eram filhas de Deus, elas eram filhas do diabo. Jesus foi duro, sabe por quê? Não porque ele não amasse aquelas pessoas, mas Jesus foi duro com elas exatamente porque amava. Ele queria chacoalhar aquelas pessoas para elas entenderem que elas estavam enganadas. Enganadas. Aquelas pessoas pensavam que eram filhas de Deus, mas não eram. E quando elas vivem enganadas, elas vivem perdidas. E Jesus, escuta bem o que eu vou te falar, Jesus está mais interessado na sua salvação do que no seu bem-estar terreno. Você vai à igreja procurando se sentir melhor, certo? Só que o que Jesus mais quer é que você vá à igreja e se sinta pecador. Porque quando você se sente pecador, você vai em busca da solução do seu pecado. Jesus está interessado que você perceba quem você é, para que você vá até Ele e busque solução. Entre filho de Deus e filho do diabo, tem uma decisão. A decisão que você tem que tomar. Se você vai parecer mais com Deus ou com o diabo. O que a gente aprende com toda essa teologia da filiação? A filiação a Deus ou ao diabo? O que a gente aprende com as palavras de João? O que a gente aprende com as palavras de Jesus? Tem muita coisa para a gente aprender. Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa destacar é que Deus quer ser nosso Pai. E isso é graça. O fato de Deus querer fazer questão de ser Pai de pessoas como nós demonstra a graça dele. E essa é uma atitude, essa é uma demonstração de que Deus, Ele ama, nos ama incondicionalmente. Porque se você avaliar, não há nada em você, não há nada em mim que seja vantajoso para Deus. Você entende isso? Não há nada em nós para Deus se interessar. Em outras palavras, nós não temos nada para oferecer para Deus que Ele já não tenha. Nós não temos nada para oferecer para Ele. Ele quer ser o nosso Pai simplesmente porque Ele nos ama. Ele nos ama. E Ele não quer ser Pai porque nos ama simplesmente por uma questão sentimental. Você entende isso? Não é apenas assim, eu tenho um sentimento de amor por essas pessoas. Não é apenas isso. A Bíblia diz que Deus é amor. Aliás, foi João quem disse isso em 1 João 4,8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E porque Ele é amor, Ele estende o seu ser para nós, o amor. Mas Ele quer mais intimidade. Ele não quer ser um pai distante. Deus quer ser um Pai presente. E Jesus nos ensinou isso lá na oração do Pai Nosso. Se você está com a sua Bíblia ainda, abra em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 9. A oração do Pai Nosso começa assim: Pai Nosso que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. A palavra Pai aqui é uma expressão, é a tradução da expressão Abba,
Você já deve ter escutado essa expressão em algum momento aí nas suas vivências com estudo da Bíblia ou na igreja, quem sabe. Essa palavra Abba, ela poderia ser traduzida como paizinho. É uma expressão de intimidade. Quando Jesus vai começar a oração do Pai Nosso, ele chama o Pai do céu, Deus, de paizinho, nosso paizinho. Ele está claramente nos ensinando que nós podemos ter intimidade com Deus. E mais uma vez eu digo, isso é graça. É graça porque, veja, você se conhece, eu me conheço. E eu não tenho nada para oferecer a Deus, mas Ele não apenas faz questão de ser nosso Pai, como Ele quer ser um Pai presente. Um Pai que está ali, próximo ao seu Filho. Nós encontramos essa mesma expressão, Abba, lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 15. Agora, Paulo vai usar essa expressão. Romanos, capítulo 8, versículo 15. Olha o que diz. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Esse texto de Paulo tem um detalhe muito importante, muito lindo. Quando Paulo está escrevendo aos Romanos, ele diz que nós somos filhos por adoção. E aí alguém que não entende muito do contexto histórico dessa passagem pode dizer, nossa, Deus está dizendo que nós somos filhos menores, filhos menos importantes, porque somos por adoção. Não, não é isso. No direito romano, no Império Romano, o filho adotado tinha mais direitos do que o filho legítimo. Ou seja, Paulo está nos dizendo que Deus quer que a gente tenha todos os direitos que Ele pode nos dar. É o Abba, o Pai, o íntimo. Isso é bonito, não é? Agora, ser filho de Deus envolve algumas coisas. Tem algumas implicações em sermos filhos de Deus. E a primeira é, ser filho envolve obediência. Se você é pai ou mãe, você sabe que todo pai e toda mãe espera que seus filhos sejam obedientes. E todo filho que tem o mínimo de sabedoria obedece a seus pais. Porque, em linhas gerais, com raras exceções, todo pai e toda mãe quer o bem dos seus filhos. E você sabe, não é? Quando você, mãe, diz não para o seu filho, você está tentando protegê-lo. Quando você, pai, diz sim para o seu filho, é porque você sabe que aquilo vai ser bom para ele. Ser filho de Deus envolve obedecer a Deus. Do mesmo jeito que ser filho do diabo também envolve obedecê-lo. Mas eu queria focar nesse momento, no fim dessa nossa conversa, em falar sobre a filiação divina. Portanto, o primeiro ponto é que ser filho envolve obediência. O segundo ponto é que ser filho envolve submissão. Um filho que enfrenta seu pai, um filho que enfrenta sua mãe, entristece o coração da mãe e entristece o coração do pai. Isso não é natural. É tanto que nós mesmos, pecadores, pessoas que são cheias de falhas, quando vemos um filho ou uma filha enfrentando o pai e mãe, discutindo com o pai e mãe, às vezes ofendendo o pai e mãe, nós estranhamos. E nós somos imperfeitos. Agora imagine como Deus, um pai perfeito, se sente quando um filho seu o enfrenta. Quando um filho seu reage negativamente a um pedido. Quando um filho está em rebeldia. Deus fica tão ferido, tão triste, quando um filho seu está em rebeldia, que ele usa expressões humanas para falar sobre isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo se entristece. Você consegue imaginar Deus triste? Sim, Deus se entristece.
Se entristece quando ele encontra filhos insubordinados. Se entristece quando ele encontra filhos que não estão dispostos a obedecer, a se submeter àquilo que ele estabelece. E veja, você leu comigo, você estudou comigo, tanto na carta de João quanto no Evangelho de João, que se você não se submete às ordens de Deus, você está escolhendo não ser filho dele. E quando nós não somos filhos de Deus, automaticamente nós passamos a ser filhos do inimigo de Deus. Eu tenho certeza que você não quer ser filho do diabo. Mas essa não é uma questão de simplesmente escolher não ser, não é isso. A questão do ser filho de Deus é uma questão de escolha. Eu escolho me submeter, eu escolho obedecer e aí eu me torno filho de Deus. Mas quando você rejeita Deus sem escolher o diabo, você já se torna filho dele. Porque ou é com Deus ou é com o inimigo dele. Mas tem outro ponto. Ser filho envolve amor pelo pai e pelos irmãos. E eu acho que esse é um ponto que merece a nossa atenção novamente. Eu já toquei nisso aqui no nosso programa, mas merece a nossa atenção. Se você ama o seu pai, você ama os seus irmãos. Então, evite falar mal dos seus irmãos. Evite ficar inventando histórias, fofocando, criticando, acabando com as pessoas a partir da sua palavra. Controle a língua. Controle a sua vontade de esmagar as pessoas falando mal delas. Controle. Aliás, peça ao Pai que ajude você a controlar o seu ímpeto de fazer os outros sofrerem. Peça ao Pai que dê a você amor pelos seus irmãos. O amor ágape. Lembra? O amor que deseja o bem, que faz o bem sempre que possível e que evita fazer o mal. Finalmente, ser filho é uma questão de salvação. Ser filho de Deus, é uma escolha por receber dele a salvação que ele quer lhe dar. Todos aqueles que querem ser salvos precisam escolher a Jesus. Uma vez aconteceu uma coisa com o meu filho, o Daniel. Ele tem 6 anos de idade. Na época, ele tinha cerca de 2 ou 3 anos de idade. Ele estava ali aprendendo a falar, né, desenvolvendo a sua linguagem. E a gente morava num lugar que tinha uma mini fazendinha, assim. E tinha um cercado onde ficavam os galos e as galinhas. A gente gostava de passear lá, ali no sábado à tarde. E quando a gente se aproximava desse cercado que tinha os galos e as galinhas, o Daniel ficava com medo. E geralmente ele ia solto, né, andando sozinho, era um lugar bem seguro. Mas ele não tinha coragem de se aproximar do cercadinho do galo e da galinha. E aí eu dizia, vai lá, Daniel, vai lá, vai mais para perto da cerca. E ele dizia, não, papai, não. Só que ele sempre fazia uma coisa, ele queria ir lá, mas ele tinha medo de ir sozinho. Então ele levantava a mãozinha assim. E aí eu sabia o que ele queria. Eu agarrava a mãozinha dele. E quando eu agarrava a mãozinha do Daniel, ele ia me puxando para perto do cercadinho onde ficavam os galos e as galinhas. Sozinho, o meu filho não tinha coragem de enfrentar o seu medo. Mas quando ele segurava na mão do pai, parece que os medos desapareciam e ele ia aonde deveria ir. O seu pai está com a mão aberta, esperando que você estique a sua mão para agarrar a mão dele e então ser levado para enfrentar os seus medos, para vencer os seus desafios. Você vai ouvir uma música agora e eu tenho um convite para você. O convite é: escolha ser filho de Deus, com todas as suas implicações, e você vai ter a companhia constante do Pai para enfrentar todos os seus medos
e vencer todas as suas dificuldades. Ouça a música. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo um lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Eu espero que você esteja disposta a aproveitar o privilégio de ser filho de Deus. Eu espero que você esteja disposta a abertamente e veementemente rejeitar a filiação com o inimigo de Deus. Só você ganha em ser um filho de Deus. Você ganha amor, você ganha graça, você ganha força contra o pecado, você ganha força para ser obediente e, acima de tudo, você ganha salvação e vida eterna.
Eu quero orar por nós, por mim e por você, para que nós todos os dias decidamos isso. Oremos. Senhor, nós queremos ser teus filhos, com todas as implicações que esse título traz. Nós queremos ser filhos obedientes, submissos, sinceros, que amam a Ti e aos nossos irmãos. Pedimos que o Senhor nos faça assim, em nome de Jesus. Amém. Amigos, foi muito bom falar com vocês, estudar esse assunto aqui na Bíblia, e nós continuaremos a nossa série a respeito das cartas de amor na próxima sexta-feira, aqui na TV Novo Tempo, às 10 horas da noite. Então você é meu convidado, tenha uma feliz semana e a gente se reencontra no próximo Bíblia Fácil.